Exercício 2, tentativa 1. Agora a gente vai entrar num assunto de sistemas lineares, tá? O que é um sistema linear? O sistema linear, ele é do tipo AX igual a B, em que A é a minha matriz de coeficientes, B é o meu vetor de termos independentes e X é o meu vetor de incógnitas. Beleza. Um sistema linear, e aí isso já foi discutido várias vezes, né? Mas ele pode ser classificado com relação às soluções que ele tem. Ele pode ter solução única, ele pode ter infinitas soluções, ele pode não ter solução, mas enfim. Aqui em específico, nos métodos numéricos para resolução de sistemas lineares que a gente vai ver nesse tópico, eu estou falando de sistemas determinados, ou seja, solução única, tá? Existe também a questão dos sistemas com infinitas soluções, isso é assunto dos métodos mínimos quadrados, tá? Que é o próximo tópico, mas agora falando sobre sistemas determinados só. O primeiro método que é citado em cálculo numérico é a eliminação de Gauss. A eliminação de Gauss nada mais é do que um escalonamento. Então, aquilo que a gente já aprendeu no ensino médio, fez escalonamento, enfim, é a mesma ideia. Só é uma forma mais organizada de fazer esse escalonamento, tá? Então, qual é a ideia? Eu tenho aqui uma matriz e aí eu vou fazer uma série de processos com ela que vai transformar ela numa matriz triangular. Então, a primeira linha não vai mudar. A segunda linha eu vou ter um A22 linha e um A23 linha que foram modificados. E a esquerda da diagonal principal é igual a 0. Isso vai facilitar o meu processo de achar a solução, porque eu consigo fazer um processo que é mais ou menos de baixo para cima, né? Eu uso esse coeficiente aqui que está sozinho com esse aqui, e aí eu faço só que x vai ser igual a B3 dividido por esse daqui. E aí eu vou subindo, substituindo aqui, depois aqui e aqui, enfim. Como que eu faço esse processo de escalonamento? Né? Eu vou pegar o meu primeiro elemento da primeira linha e eu vou usar de pivô para zerar as duas linhas. Tá? O conceito de pivô, ele é o número que vai zerar tudo que está embaixo dele. Os meus pivôs, eles vão estar sempre na diagonal principal, tá? Porque esse aqui eu vou usar para zerar esse e esse. Esse aqui eu vou usar para zerar esse. Se a minha matriz fosse maior, eu ia usar o A33 para zerar os elementos que estão embaixo, enfim. Todos esses processos, eles têm que passar por um processo de truncamento, tá? Então, assim, o que acontece na matéria de cálculo numérico? Na verdade, o processo de truncamento, ele acontece em qualquer método, né? Em qualquer método numérico, seja ele zero de funções, método de mínimos quadrados, integração numérica, enfim. O truncamento, ele vai existir em qualquer método. Só que os sistemas lineares, como eles são muito processuais, aqui a gente vai ver muito menos matemática e muito mais processo numérico mesmo.
Como eles são mais fáceis de serem executados, eles acabam juntando a matéria de sistemas lineares com a matéria de aritmética de ponto flutuante. Tá? O que é essa ideia de aritmética de ponto flutuante? Vou escrever. É o seguinte, os números eles vão ser representados por um sinal, um conjunto de algarismos e uma potência. Pode ser de base 10, base 2, enfim. Isso aqui parte do pressuposto de que a memória ela é finita. Porque assim, eu não posso ter um conjunto infinito de caracteres. Né? Embora uma dízima, por exemplo, seja um conjunto infinito de caracteres, eu não posso trabalhar com isso porque simplesmente a minha memória ela não suporta. Isso aqui são as ideias das máquinas, os computadores, as calculadoras. Eles não têm um conjunto infinito de espaços para suportar os dígitos. Então o processo de truncamento vai ser de arredondar o meu número ao valor mais próximo que a minha memória suporta. Tá? Então, quando eu for executar, quando ele fala para você executar um processo considerando a aritmética de ponto flutuante, eu tenho que fazer esse arredondamento para todos os passos. Então vai se aplicar a todos os passos. Porque pensa numa calculadora. Se ela não tem memória para armazenar mais do que um X número de dígitos, não importa em qual passo que você está, ela vai arredondar sempre. Ela vai arredondar quando você digitar o número nela, ela vai arredondar quando você fazer uma operação, ela vai arredondar quando você concluir aquela operação e quiser fazer outra, ela vai estar sempre arredondando. Então você tem que arredondar a cada passo executado no procedimento. E isso é diferente de arredondar tudo no final. Por quê? Embora pra gente possa parecer lógico que eu vou executar um procedimento, depois eu vou pegar esse resultado e vou passar por outro procedimento, que no caso seria de arredondar, o arredondamento ele perde a característica de comutativo e associativo que as operações têm. Então as operações de soma, de multiplicação, enfim, elas não vão ser mais comutativas nem associativas. Então você não pode partir do pressuposto que não importa a ordem do processo, porque a ordem vai importar e a ordem de arredondamento também, tá? Então, o arredondamento faz perder beleza. E esse truncamento ele vai me gerar um erro, logicamente. Como que eu calculo esse erro? Eu tenho uma solução analítica x barra, que ela pode ser dada pela inversa da matriz A vezes B. Né? Isso aqui é o analítico porque é a conta que eu consigo fazer para achar a minha solução. E aí eu vou ter o meu x aproximado, que é a minha solução aproximada que eu obtive por esse método. E o erro vai ser o seguinte: o módulo de x aproximado menos x barra, ou seja, o erro absoluto, vai ser igual a x aproximado menos 1 vezes b. Tá? Então é a minha solução analítica, isso aqui é x barra, menos a minha função, o meu x aproximado. Tem outro conceito dentro aqui da eliminação gaussiana, que é a condensação pivotal. O que é isso? Bom, voltando para aquela ideia dos pivôs, né? Os pivôs sendo os números que zeram os que estão embaixo. Então, condensação pivotal é a maximização do pivô que eu estou usando para zerar as outras colunas. Tá? Isso aqui é uma estratégia para diminuir o erro.
E como que eu faço isso? Bom, se o meu pivô, ele tá na minha diagonal principal, então, para eu fazer essa condensação pivotal, eu tenho que fazer a maximização dos números na diagonal principal. E aí você faz isso permutando as linhas e as colunas, tá? Então agora, de novo, vou voltar lá pro computador e vou mostrar a questão que fala sobre eliminação gaussiana lá no computador, como é que faz com a matriz. Então agora vamos começar o exercício da eliminação de Gauss. Ele começa assim. Ao se trabalhar com aritmética de ponto flutuante, né? Então aqui a gente vai falar de aritmética de ponto flutuante. É necessário executar o arredondamento do resultado a cada operação aritmética para a quantidade de algarismos significativos que está disponível. Existem algumas estratégias para esse arredondamento, mas aqui vamos usar o arredondamento para o representante mais próximo com empates para longe da origem. Isso quer dizer que o número real que está exatamente no ponto médio entre dois representantes consecutivos em um ponto flutuante será arredondado para o representante com maior valor absoluto. Tá? Isso aqui é só uma maneira complicada de dizer. A gente vai usar aquela história da aritmética de ponto flutuante, né? E aqui se tiver um empate, então, por exemplo, se tiver um 5, a gente sempre arredonda para o maior. Aqui, então, eu tenho uma função para a gente fazer esse arredondamento, tá? Por que eu fiz uma função de arredondamento? Existem funções para arredondar nativas? Existem, tá? Só que o arredondamento aqui, ele não é o arredondamento que a gente está acostumado a fazer. Normalmente, o que a gente faz? A gente conta pelo número de casas depois da vírgula, né? Então, vou arredondar um número para ter 2 casas depois da vírgula. Acontece que a aritmética do ponto flutuante, você precisa contar os algarismos como um todo. Porque é aquela história, né? A gente tá falando sobre memória. Para o computador, tanto faz se o seu número tá antes ou depois da vírgula, porque cada dígito é uma memória que ele tá armazenando. Então, a gente tem que contar os algarismos significativos no número como um todo, tá? Independente se antes ou depois da vírgula. Então, é um processo que ele vai separar a parte inteira da parte decimal. E tem um agravante que esse detalhe de que quando tiver empate eu arredondo para o maior, na verdade, os métodos de arredondamento comuns que a gente vê nas calculadoras, eles fazem o contrário, né? Quando tá no 5, que é o ponto médio, ele acaba arredondando para o menor. Então, por isso que, assim, seguindo aquela linha que eu tinha falado, né? Eu prefiro fazer as minhas funções, mesmo que seja de um jeito mais simples, mais bobo, mas que eu tenho certeza do que tá acontecendo. E porque nesse caso, esse arredondamento ele tem tantas particularidades que fazer por meio de uma função pronta não seria tão fácil, tá? Então essa função é basicamente para arredondar, né? Ela pega o número, ela divide em inteiro e decimal, aí ela vai avaliar o número inteiro. Se o número inteiro ultrapassa o número de caracteres, ele vai lá e arredonda o número inteiro por si só. Se o número de caracteres não é suficientemente satisfeito pelos números inteiros, aí ele vai lá, avalia o número de caracteres no decimal, soma ali para conseguir dar o total e arredonda tudo bonitinho no final. Uma coisa que é interessante aqui observar é que, como eu falei, na aritmética de ponto flutuante, uma coisa é o sinal, outra coisa são os algarismos, outra coisa é a potência, né? Aqui eu não trabalhei com o conceito de potência porque eu achei que ia complicar muito, mas o conceito de sinal é importante, né? Porque o sinal, ainda mais na nossa representação, a gente acaba usando o menos quando é negativo e a gente não usa nada quando é positivo, né? Então, pode haver sinal ou pode não haver. Isso ia atrapalhar um pouco a lógica. Então, a primeira coisa que eu faço é deixar todos os números positivos, mas eu guardo a informação se ele é negativo, né? Nessa variável que chama negativo. Isso é importante porque eu consigo nivelar as minhas informações. Eu trato os números todos do mesmo jeito. Beleza. Então, agora vamos para a parte da eliminação de Gauss de fato. Ao resolver o sistema linear AX igual a B, né, sistemas lineares, aí ele me dá a matriz A, que é a matriz de coeficientes, me dá a matriz B, que é a matriz dos termos independentes, e ele fala que ele quer resolver pelo método de eliminação de Gauss com condensação pivotal. Condensação pivotal é aquela discussão sobre maximizar os elementos da diagonal principal. E ele quer usar a aritmética do ponto flutuante com 3 algarismos significativos, fazendo arredondamento após cada operação aritmética.
Então, ele vai obter uma solução aproximada de x, assim, aproximado, que vai ser diferente da solução exata que ele me deu, tá? Então, ele me deu a solução exata. E aí, ele quer medir a distância entre x e x barra por meio daquela formulinha lá. A gente colocou também nas suas fórmulas de erro. Beleza. Vamos fazer primeiro a condensação pivotal, tá? A condensação pivotal, eu acho que... Eu acho mais fácil fazer na mão e depois colocar no programa direto a matriz já condensada. Porque eu acho que condensação pivotal é uma coisa muito fácil de fazer no papel e muito difícil de fazer no programa. Então, acho que é mais fácil fazer no papel. Então, a gente vai fazer aqui direto, tá? O que eu faço para fazer uma condensação pivotal? Eu preciso olhar para minha matriz e identificar quais são os maiores elementos. Então, ó, eu tenho esse elemento, os 3 maiores elementos, né? Esse aqui por linha, né? Então, os maiores elementos por linha. Beleza, circulei. Só que aqui a gente tem um problema, né? Porque aqui estão na mesma coluna. E eu não posso ter elementos diagonal principal na mesma coluna. Então, vamos avaliar o resto da linha. Essa primeira linha aqui, ela tem um outro elemento grande, que é esse 6.9. O 7.3, ele tem um outro elemento grande, que é 5.8. A gente sempre trabalha com módulo, né? Aqui, o que eu vou fazer? Como o 7.3 é maior do que o 7.1 e o 6.9 é maior do que o 5.8, então eu vou adotar o 5.9 como o meu... Tá ficando confuso isso aqui. Eu vou adotar, então, o 5.9 como sendo o meu elemento da diagonal principal que eu vou condensar, tá? Para fazer isso, né, para fazer o 7.3 ser elemento da diagonal principal e o 6.9 também, eu só preciso trocar a primeira linha com a última. Trocando de ordem, lembrando que nesse caso, eu também troco de ordem o meu B e também tenho que trocar de ordem o meu vetor. Ou então você faz e depois troca de ordem só a solução, né? Vindo aqui para o programa, vamos analisar qual é o algoritmo da eliminação de Gauss. Então, o primeiro passo é o escalonamento, né? E como é que eu faço um escalonamento? Então, ó, é um processo que eu vou repetir para todas as linhas, menos a última, né? Porque a última, ela não tem nada para escalonar embaixo. E, para cada linha, eu vou executar um procedimento em todas as linhas abaixo dela, né? Então, eu pego a minha linha I e eu vou iterar da linha I mais 1 até a última. Para isso, eu vou calcular um elemento multiplicador M. Esse elemento multiplicador, ele vai ser dado pelo elemento da linha L na coluna I sobre o elemento da linha I na coluna I, tá? Então, quando eu estiver escalonando, eu vou escolher o meu pivô na diagonal principal, que é esse II, e eu vou calcular o meu multiplicador com base nos elementos abaixo dele, tá? Isso aqui eu escrevi J, mas na verdade é I. Legal. Depois eu tenho que calcular a minha nova linha L. Como é que eu calculo essa minha nova linha L? A linha, ela vai ser dada pelo seguinte. É a linha L que já existia, menos o multiplicador vezes a linha I. Isso vai ser colocado na linha L, né? Aquele processo de escalonamento normal. Então, é isso aqui que essa linha tá falando pra mim. Ele tá pegando a linha L, que já existia, tá multiplicando aqui a linha I pelo M e fazendo a diferença. E aí, aqui sempre, como a gente pode ver, ele chama a função arredonda em todos os passos. Em cada número e em cada passo final, ele chama a função de arredondar, porque você precisa arredondar para cada passo existente, tá? Depois, aqui vai ter a resolução. Qual é a ideia da resolução? Bom, primeiro, ele separa a matriz A e a matriz B, né? Um ponto importante que eu esqueci de falar, né? A eliminação de Gauss você executa com a matriz estendida. Matriz estendida é aquela que tem a matriz A, todos os elementos da matriz A, e aqui fica a matriz B, tá? Então, ela não é uma matriz quadrada, mas se você executar o escalonamento nas duas ao mesmo tempo.
Então, ele vai separar a matriz A, a matriz B, e ele vai criar uma matriz X, meu vetor X, que é o meu vetor da solução. A primeira solução que eu tenho vai ser sempre a solução pelo último incógnita, né? Porque se eu escalonei, eu tenho uma matriz aqui escalonada, eu vou ter, sei lá, aqui 0, 0, 0. E aqui eu tenho valores. Valor, 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 valor. Né? Isso aqui é minha matriz expandida. Então, a primeira chave que eu vou conseguir fazer vai ser aqui, com essa variável, tá? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou usar a variável que eu achei aqui para calcular, para multiplicar isso aqui e calcular essa. Depois a de cima e assim por diante, né? Então, o que ele faz aqui? Opa. Eu tô mudando as coisas. Nossa, uma reta. Ah, agora foi. Então, eita, eu coloquei formas aqui. Mas tudo bem, ó. Aqui na resolução, então, o que ele faz? Primeiro ele vai calcular essa raiz. Essa solução do último elemento. Depois, ele vai executar o passo para todos os elementos, menos o último, de trás para frente, tá? Esse menos um quer dizer que ele vai até o 0, executando com o passo menos 1. Então, ele tá indo do maior elemento até o menor. A gente vai calcular as raízes ao contrário. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai somar. Então, o que ele soma? Ele soma os elementos que estão na direita, que é o meu vetor B, com os coeficientes aqui que eu já tenho o meu valor da variável, multiplicados. Ele vai fazer isso menos, né? Então, o que vai ser o meu x? Meu x vai ser o elemento B a ele associado, menos o meu A vezes o y que eu já achei, menos o meu, sei lá, aqui B, eu não repeti, né? C vezes o z aqui que eu já achei, tá? Então, é assim, mais ou menos, a lógica que eu vou achar cada variável. E é isso aqui que ele vai fazer. Ele pega uma soma, uma variável, vai somar o valor de B, depois ele vai somar para cada variável que já foi calculada, ele soma multiplicado pelo elemento, pelo coeficiente daquela linha, depois ele arredonda a soma, tá? Sempre importante, porque a gente sempre tem que fazer os arredondamentos a cada passo. E aí, depois ele divide pela diagonal principal, né? Aqui, a gente tem que pegar e dividir tudo isso pelo A e I, que tá multiplicando esse X. Beleza. Então, esse é o algoritmo. Vamos ver ele aplicado. Aqui, eu já coloquei a matriz com a condensação pivotal que a gente tinha falado, né? Eu troquei, então, as linhas, a última com a primeira. Já coloquei, então, a matriz expandida que tá aqui com o vetor B. O N3 é o número que ele quer que eu aproxime na aritmética de ponto flutuante. E aqui ele vai chamar a função para executar o método. Vamos lá. Aí aqui depois eu já coloquei o x exato pra gente calcular o erro, né? Por aquela formulinha que ele me deu, que é o maior valor entre as diferenças de cada linha dos vetores. E vamos ver o passo a passo, então. Aqui, ele usou o multiplicador 0,1, né? Ou seja, o que ele tá fazendo? Ele tá eliminando esse coeficiente com base na linha 1, ou seja, com base no pivô 7.3. Aí, depois, ele vai pegar e vai eliminar esse elemento aqui com base neste pivô. E aí, ele obteve esse multiplicador. Depois, ele foi lá e, iterando a segunda linha com esse pivô, ele eliminou esse valor aqui com esse multiplicador, tá? Então, o método, ele mostra aqui qual foi o multiplicador que ele usou e dá pra ver aqui qual foi a linha que ele foi escalonando. Beleza. Como é uma matriz 3x3, só são 3 passos, né? Só tem 3 elementos pra gente cancelar. E aí, ele achou uma solução
pro meu problema. Ele achou essa solução aqui. Lembrando que essa solução, ela tá arredondada para cada passo. A gente vê aqui que não tem nenhum elemento que tá além dos meus algarismos significativos que eu escolhi, que são 3. Então, independente de ter valor antes da vírgula, ter valor depois da vírgula, todos os valores estão com 3 algarismos, tá? E aí aqui a solução não vai ser diferente. Esse último valor aqui no final foi o erro que ele calculou, né? Então, o erro ele pegou o x exato, que eu copiei aqui do enunciado, e aí ele foi somando não, ele foi vendo qual era a maior diferença absoluta entre o elemento da linha do x exato com o x aproximado. E aí, o valor que ele obteve foi esse aqui, 0,0857. Podemos aproximar assim. Voltando aqui para a questão, vamos ver as nossas alternativas, né? Ele quer que eu faça uma avaliação sobre o erro. Ele me deu um intervalo, né? É muito comum a gente avaliar erro dentro de um intervalo, porque é muito difícil de determinar o erro de forma exata. Então, dentro do meu intervalo de erro, a minha alternativa certa é a D, tá? O meu erro ficou em torno de 0,0865, por aí. E ele tá aqui, então, nesse intervalo. Essa é a alternativa certa.